É isso aí, pessoal. Bora para mais uma notícia, mais um conteúdo trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, uma notícia importantíssima que tinha acabado de sair, né, na tarde, na manhã do último dia, né, na sexta-feira, não deram muita atenção e hoje Operação Pega ali, né, um dos maiores cabeças ali do Senado. Peço a vocês que acompanhem este vídeo até o final, é muito importante. Não se esqueçam de deixar o like. Pessoal, o seu like ajuda muito na distribuição da notícia. Então, deixa seu like, a sua opinião, o seu comentário, comente de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo, bora para as últimas informações e notícias. Envolvendo o PT da Bahia. Segundo reportagem da revista Veja, Vorcaro teria afirmado em proposta de delação que fez um pagamento de 30 milhões de dólares a Davi Alcolumbre por meio de uma conta no exterior. O valor equivaleria a cerca de 155 milhões de reais. Em nota, Alcolumbre negou as acusações e afirmou que jamais recebeu qualquer valor no Brasil ou no exterior. O presidente do Senado classificou as informações como falsas e disse que vai adotar medidas judiciais nas esferas civil e criminal contra os responsáveis pelas acusações. A reportagem também cita relatos sobre negócios do Banco Master com o PT da Bahia, incluindo referências aos ex-governadores Jacques Wagner e Rui Costa. A relação teria começado em 2007, durante o governo Jacques Wagner, por meio do programa Cesta do Povo, que permitia a servidores públicos realizar compras com desconto em folha de pagamento. A reportagem afirma ainda que na gestão de Rui Costa, um decreto estadual teria favorecido a expansão das operações ligadas ao Banco Master no estado. Ana, quero ouvi-la também sobre essa revelação que foi divulgada, né, dessa segunda proposta de delação de Daniel Vorcaro, que foi rejeitada pela Polícia Federal. E é como disse o Marcília no bloco anterior, pode até parecer uma novidade para a sociedade, para muita gente, mas talvez não para a Polícia Federal nem para a Procuradoria-Geral da República, porque a gente não pode esquecer que eles têm 8 celulares, periciaram um apenas, tem muito conteúdo, muita coisa que com certeza eles já têm ali guardados, né? Então talvez essa revelação de Davi Alcolumbre não fosse uma novidade para eles. Exatamente, Paula. Se um celular, apenas um celular, está dando essa confusão, vai delação para cá, vai delação para lá, aceita, não aceita, nomes, né, envolvidos com Vorcaro, nomes do Centrão, do centro para a direita, para a esquerda, agora PT da Bahia, né? Imagine o que tem mais 7 celulares. Eu vi, e esse é um bom ponto, Paula, eu vi algumas pessoas reclamando, não, a Polícia Federal tem que aceitar logo essa delação, porque talvez possa ser uma porta inicial, né? Uma porta de abertura para outras coisas, mas é exatamente o que você disse, Paula. A Polícia Federal precisa deixar bem claro, e eu acho que deixa bem claro quando fala, não, essa delação não interessa, volta para a prisão normal, quando a Polícia Federal já tem alguns elementos que o Vorcaro talvez não saiba, ou que ele esteja arriscando, ou esteja ganhando tempo. Agora, ganhar tempo com mais 7 celulares nas mãos da Polícia Federal, uma pressão da sociedade brasileira. Eu vi, antes de entrar aqui no nosso programa, Paula, eu vi uma entrevista com o senador Eduardo Girão, no Jornal da Oeste, uma entrevista à nossa querida Berenice, lá em Brasília, e ele estava lá em Brasília exatamente para cobrar uma posição institucional diante dessa informação, que para nós ela é nova, para o Congresso também deve ser nova, talvez não tão nova para o Alcolumbre, né? Mas uma posição diante de um fio que pode ser puxado, que é importantíssimo. Nós estamos falando do presidente do Senado. E lembrando que este mesmo presidente do Senado disse que
não abriria processos de impeachment contra nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal, mesmo se tivesse 81 assinaturas, ou seja, mesmo se tivesse a assinatura dele, ele não abriria. Então é óbvio que há uma proteção absurda que saiu do contexto ali, não autonomia entre legislativo e judiciário, mas agora há uma proteção também no contexto do Banco Master, no contexto de uma possível delação do Daniel Vorcaro. Agora, Paula, assistindo ao senador Eduardo Girão e a Berenice, Brasília vazia. É festa de São João, aí depois é Copa do Mundo, e aí, ou seja, meu Deus, como nós vamos conseguir passar o país a limpo se toda hora tem um feriado, é Corpus Christi, é São João, é Copa do Mundo, aí daqui a pouco é o quê? Vão inventar o quê para continuar empurrando isso com a barriga, até vai atravessar as eleições, importantes eleições presidenciais? Enfim, eu não sei realmente de onde possa vir uma pressão maior para que essa delação saia, já que uma das pressões seria a importante CPMI do Master e que também não foi para frente. Ana, bem lembrado, mais cedo eu conversei com o senador Eduardo Girão e ele realmente acionou o Supremo Tribunal Federal, apresentou um mandado de segurança para pedir a instalação imediata do Conselho de Ética do Senado, algo que estamos batendo na tecla aqui há bastante tempo. Não tem a comissão de ética instalada, porque o senador havia pedido o afastamento do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Vamos lembrar o primeiro pedido do senador Eduardo Girão, ele queria o afastamento. Mas para isso precisava de uma comissão de ética do Senado para analisar o pedido de afastamento do presidente do Senado. Como não havia conselho de ética, agora então o senador recorre ao Supremo, que é a única instituição, Piotr, possível para ele recorrer, para obrigar a instalação do Código de Ética, para aí sim verificar se o Conselho de Ética vai apreciar o pedido de afastamento do senador Davi Alcolumbre, que agora está mais envolvido nesse escândalo do Master do que nunca, Piotr. Voltando ao assunto que discutimos um pouco antes, que triste é o país em que recorrer ao Supremo é uma incerteza. Não pelo, obviamente, o julgamento do juiz, é porque você já sabe que não vai ser apreciado. Aliás, tem um pedido de CPMI no próprio gabinete do ministro André Mendonça que ele poderia determinar. Até porque esse é o entendimento do Supremo. Basta lembrar o que foi feito lá atrás naquela CPI em relação à Covid. Direito nítido e claro da minoria. Então, CPI tem um mínimo de assinaturas, ou seja, atende ao que diz o regimento do Congresso Nacional, no caso do Senado ou do Congresso, quando você tem as duas casas ali, pronto, tem que ser instalada. O Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, não vai instalar. Ele já disse isso textualmente, não bastam as negativas que ele já fez em outros momentos. Não, ele fez questão de deixar isso claro, textualmente, que ele não vai instalar. A tomar pelo valor de fácil que traz a revista Veja aí em relação à citação dele, né, mais de 150 milhões de reais, né, 30 milhões de dólares aí que ele teria recebido, e agora também a revista traz essa citação do nascimento do escândalo do Master, que começa lá no PT da Bahia, com a história do Credit Sexta. Uma decisão do Rui Costa, uma das decisões do governo foi limitar que os funcionários pudessem ter acesso a outras instituições, ou seja, concentrando justamente no que viria a se tornar o Banco Master, que herdou ali uma carteira de clientes desses funcionários públicos, o que obviamente dá um peso para o banco e ele passa a ter um outro patamar no mercado financeiro. E isso começou a passar também por outras prefeituras, outros governos estaduais. Aí veio o que veio, o Master está aí. Mas a gente não tem hoje nenhuma garantia de que haverá CPI, porque do Congresso não sai por decisão do Davi Alcolumbre, a menos que ele seja obrigado pelo Supremo Tribunal Federal. Não sei exatamente qual é o entendimento do ministro André Mendonça, que poderia, até porque um dos pedidos está na mão dele, de determinar a instalação de uma CPI, se isso poderia trazer algum problema dentro da investigação dele. Não deveria pensar assim se ele, por acaso, pensa dessa maneira. Eu estou aqui falando, né, sobre hipóteses, eu não sei exatamente o que ele pensa.
Eu só acho que o ministro Supremo não poderia demorar para decidir. Sim ou não tem que decidir. Isso aí não é um negócio que mereça uma análise teórica do direito. Olha, tem um pedido de CPI, já tem um minuto. Você vai dizer sim ou não? Se disser sim, ótimo, tá entendendo a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal. Então vai exatamente ao encontro da decisão. Se por um acaso diz não, mas como é que você vai negar a própria jurisprudência? O que é tão diferente agora do que não era, do que não foi, por exemplo, o que não foi considerado à época da CPI da Covid, que naquele caso era para espizinhar o governo Bolsonaro. Bom, o outro ponto. O Marcília já se aprofundou, eu só queria adicionar. A Polícia Federal deve ter coisas muito fortes em relação ao Davi Alcolumbre ou a outros ministros supremos, seja lá o que for, no que ela já investigou. Porque a citação do Vorcaro, tomando pelo valor de face do que diz a revista Veja, a citação do Vorcaro de que, olha, o Alcolumbre está envolvido, tem também os governadores da Bahia aqui, do PT da Bahia e tudo mais, porque em algum momento uma declaração como essa do sujeito que era o presidente do banco, ele ia alinhavar as coisas. Não, isso foi para aquele, essa data não é essa. Era isso que ele tinha que fazer. Agregar informações, pelo menos minimamente relevantes. Acho que a polícia tem coisas muito mais sofisticadas para negar ou rejeitar essa delação. E aí a gente fica esperando que parte disso, pelo menos, o sigilo seja levantado. Porque tem coisas que o Brasil já precisa saber. Tudo bem que esse julgamento pode demorar um pouco mais, a investigação tem um processo, mas tem muita coisa que já está clara e que já não tem mais ligação com dados futuros, o que poderia, já nesse momento, trazer à tona o cidadão brasileiro. O brasileiro merece saber o que está acontecendo nessa investigação, pelo menos parte dela precisa saber, porque esse é um ano eleitoral. E este grupo que está no poder hoje está umbilicalmente ligado a esse escândalo do Master a partir justamente do ninho do PT da Bahia, com toda a tragédia que o PT levou à Bahia. Então, nós precisamos saber como é que esse Banco Master, o Vorcaro, era quase dono da República Brasileira e que foi recebido pelo presidente da República, o presidente Lula, no gabinete presidencial, dentro do Palácio do Planalto, sem agenda, com o presidente do Banco Central do lado, dizendo, fica calmo, olha, vai ter um novo presidente do Banco Central, e aconselhou a não vender para o BTG. Ou seja, essas coisas já poderiam ser levantadas, né? Marcília, vamos aprofundar um pouco mais agora. O Alexandre levantou a mão antes de eu passar para o Marcília. Diga, Alexandre. Só para completar o raciocínio do Piotto, né, porque foi convidado também para essa reunião a que o Piotto se referiu lá no Senado, no Palácio do Planalto, com Vorcaro e Lula, chamou o ministro de Minas e Energia. Eu não entendi por quê, Alexandre Silveira. Depois a gente fica sabendo que o Vorcaro também aportou um dinheirão para a campanha dele para o Senado, lá em Minas Gerais. Né? E a questão do Alcolumbre também faz sentido, porque aquele senhor Gomes, Jocildo Gomes, era tesoureiro da campanha dele e foi quem pegou o Amprev, a Previdência do Amapá, e botou 400 milhões no Master, em troca de papéis. Lá do Master é que a gente sabe o que é. Então, faz sentido que tenha sido depositada alguma coisa no exterior. Né? Agora, segunda-feira, o senador Girão, que vocês falaram tanto, ele vai estar aqui em casa. Lemos, ele falou o quê? E a gente vai conversar bastante, porque está vindo um vereador de São Paulo, o Adrilho Jorge, me entregar o título de cidadão paulistano, e o senador Girão certamente vai ter muita coisa para contar do que está sendo feito lá no Senado, para fazer com que o Alcolumbre mude de ideia, né? Porque certamente, enquanto ele estiver segurando tudo isso e de repente for revelado por que ele está segurando tanta coisa, é pedido de impeachment de um ministro do Supremo, é CPI, né? Obviamente ele não está com a biografia totalmente, o livro aberto, a vida dele não é um livro aberto, e vai chegar a vez, né? O tempo é o senhor da razão. Já desejou que seus vídeos pichelados e borrados... É isso aí, pessoal. E bora aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo sobre o Elon Musk, né, que se tornou o primeiro trilionário da história. É isso mesmo. Com a SpaceX na bolsa, valorização da empresa aeroespacial elevou o patrimônio do magnata ao patamar inédito no mercado global. Elon Musk, dono da rede social X, antigo Twitter, se tornou nesta sexta-feira o primeiro trilionário da história da humanidade. O marco foi atingido com
abertura de capital da SpaceX na Nasdaq, precificada a 135 por ação. O IPO levantou 75 bilhões em recursos, o equivalente a 384 bilhões, tornando-se a maior da história, superando o recorde anterior da Saudi Aramco, que captou 29 bilhões em dezembro de 2019. Com a estreia na bolsa, o patrimônio estimado de Musk alcançou 1,1 trilhão, tornando-o, em termos nominais absolutos, a pessoa mais rica da história registrada. Em fevereiro de 2026, a fusão entre a SpaceX e a XAI adicionou cerca de 100 bilhões ao patrimônio de Musk em uma única operação corporativa, elevando-o de aproximadamente 677 bilhões para mais de 800 bilhões. Em 4 meses, ele foi de 800 bilhões para 1 trilhão, a maior acumulação de riqueza em período tão curto já registrada, segundo dados da Forbes. A SpaceX vendeu as ações a 135 cada em oferta que arrecadou 75 bilhões de investidores institucionais antes mesmo da estreia no pregão. O valor supera em mais de 2 vezes o recorde anterior de maior IPO da história. A empresa será negociada na Nasdaq. Investidores brasileiros poderão acessar o papel pelo código SPCX34 sob a forma de BDR negociados em reais. Musk manterá mais de 84% do poder de voto após o IPO, estrutura que concentra o controle operacional e estratégico da empresa em suas mãos, independentemente da participação de acionistas minoritários. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Valeu!